Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial ou relatório de desempenho mensal do fundo Vinci Logística. É um fundo de investimento imobiliário, relatório de agosto de 2022. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance do fundo, né, nesse mês de agosto, mês de alta de vários fundos de tijolo, né? Praticamente todos subiram pouco ou muito. No caso do Vinci aqui, teve uma subida astronômica, né, do Vinci Logística, e a gente vai ver isso no relatório gerencial, qual foi a rentabilidade do fundo nesse mês de agosto. Então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto. FI, FIAGRO e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal, tá? A gente fala de alguns outros assuntos, mas o principal são esses três. Se você gosta, então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas e também deixa o seu like, é de graça e ajuda muita gente aqui a disseminar essas informações pelo YouTube. E também esse relatório gerencial vai estar na descrição para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, tá? E o nosso grupo do Telegram também está no link na descrição. Se inscreva lá em curta distância, tá? E se você quiser ser membro do canal, tem aí as opções, alguns benefícios para você ajudar a gente também aqui no canal, tá? A gente oferece alguns benefícios, vá lá e visite a nossa área de membros. Vamos lá então, relatório gerencial do Vinci Logística, fundo de investimento imobiliário, algumas informações gerais. Informações gerais aqui do fundo, né? O Vinci Real Estate é a gestora, administradora BRL Trust. Como a gente verifica aqui, a maioria, né? Muitos fundos aí administrados pela BRL Trust, os principais aqui a gente acompanha também aqui. VILG11 é o código de negociação na Bolsa de Valores, é o segmento de atuação segundo a Ambima, logística, né? 107,04 centavos foi o fechamento da cota de mercado no mês de agosto e a cota patrimonial 113,89, fundo que estava cotado lá próximo aos R$ 90 em julho, né? Aproveitou aqui, fez algumas compras em julho e em agosto, depois do anúncio da deflação, os fundos de tijolo subiram muito. E o VILG foi um deles, né? O VILG foi um deles e está aí cotado hoje, né? Encerrou aí nessa primeira semana de setembro, cotado ali próximo aos R$ 108. Tem quase 15 milhões de cotas emitidas e mais de 151 mil cotistas. Eu sou um desses cotistas, então se você também é, todos os meses a gente faz acompanhamento aqui do relatório gerencial do VILG11 aqui no canal. Se inscreva aí, tá? Ative os sininhos também de notificação. Taxa de administração ela varia de acordo com o valor de mercado do fundo, então atualmente pagando 0,75% ao ano de taxa de administração, e para quem não sabe, essa taxa já vem descontada, né, mensalmente, é apropriada aí no resultado. Você não precisa pagar, não vai chegar nenhum boleto na tua casa, né, para você pagar a taxa de administração e gestão do fundo. Isso já vem descontado nos resultados mensais, tá? Então a distribuição ela já é líquida também das taxas de administração, e se tiver taxa de performance também é líquida de taxa de performance, porque já vem descontado. Destaques aqui então, ó, rendimento distribuído 72 centavos, né? Então dentro ali da índice de distribuição, a previsão, né, entre 70 e 73, então próximo à máxima, né? A próxima aqui, a máxima que o fundo pretende distribuir nesse semestre, 72 centavos. Rentabilidade bruta do fundo foi de 15%. Então, realmente, como a gente estava prevendo, um aumento muito substancial nas rentabilidades dos fundos de tijolo nesse período, nos relatórios de agosto. E o fundo está com mais de 150 mil cotistas, ultrapassou essa marca agora no mês de agosto, e a liquidez diária ao longo desse período de agosto foi de 2,2 milhões de reais, então, de liquidez diária no mercado. Aqui o cenário macroeconômico, então, comentário do gestor, uma rápida passada, né, o que está acontecendo. Então, cenário aqui macroeconômico internacional, a gente verifica ainda, né, a questão do cenário de inflação nos principais países, aí, principalmente nos Estados Unidos, né, a alta lá da taxa básica está aí afetando algumas economias no mercado. O Brasil se antecipou, né, a essa alta da taxa básica de juros e é um dos países que está mais aí próximos de um equilíbrio mais na sua economia por conta da alta antecipada da inflação, né? Então, alguns países aí ainda subindo as suas taxas, o Brasil já chegando lá praticamente no topo da curva de juros aí, né, a sinalização que o Banco Central tem visto, tem dado, né? E o que pode acontecer com essas altas de juros, principalmente nos Estados Unidos, é uma debandada dos investidores internacionais aqui, estrangeiros no Brasil, né?
porque dentro de uma taxa básica, aí, como eu falo aqui, de 4% nos Estados Unidos e 14% no Brasil, eles preferem, né, num país desenvolvido ganhar 4 do que ganhar 14 num país subdesenvolvido, igual a classificado o Brasil no cenário internacional. Então, pode haver uma debandada se realmente a taxa básica de juros desses países desenvolvidos, na base dos Estados Unidos, pode ter uma demandada principalmente dos investidores estrangeiros aqui no Brasil. Então, o Banco Central aumentando a taxa, chegando ali praticamente no final da curva de juros, né? A gente verifica aí algumas reduções, principalmente na queda dos preços das commodities, né? A taxa de câmbio praticamente estabilizada ali em 5,20, né? 5,10, 5,20 o dólar. E a redução tributária por conta da redução dos impostos na energia e no combustível e em comunicações fez com que nesses 2 últimos meses tivéssemos deflação nesse período, né? Então a gente pode ter aí um cenário mais tranquilo, né? Nesse período eleitoral, né? Visto que nos últimos períodos eleitorais a gente vê uma volatilidade muito grande no mercado e principalmente também no dólar, né? Então a gente não tem visto isso, realmente é um cenário atípico o que a gente tem visto agora nesse cenário de eleições presidenciais. Bom, falando aqui do portfólio, né? Obras do Castelo 57 Business Park, segue aí a obra, né? Onde o fundo terá 80% de participação nesse condomínio logístico, no Business Park, o Castelo 57, lá em São Roque. Então, previsão de entrega outubro e novembro de 22, né? Então, a gente verifica aqui algumas fotos aí do ativo, né? Então, segue aí a obra a todo vapor. Aqui a gente vê a performance do fundo, então resultado da distribuição de rendimentos, o resultado de imóveis foi de 13,6 milhões, resultado financeiro foi negativo porque o fundo tem muita serviço de dívida, né, juros, né, e despesas financeiras dos CRIs que ele tem na carteira, então acaba tendo um resultado financeiro negativo, né, o que está aplicado não cobre essas despesas financeiras que o fundo tem, né. E taxa de administração quase R$1 milhão, a gente verifica que é a maior taxa de gestão, né, que tem um percentual maior. E o resultado foi de 11 milhões e meio de reais, o fundo distribuindo 10,8 milhões, fazendo um caixa e agora está com 16 centavos de resultado acumulado não distribuído. O resultado foi de 77 centavos por cota e o fundo distribuindo 72 centavos por cota, então o resultado aí do fundo está muito bom, né? E aqui é o histórico de distribuição, fundo ultrapassando o patamar de 70 centavos já em dezembro, né? E aumentando aqui a expectativa para o segundo semestre entre 70 e 73 centavos de distribuição, mantendo essa expectativa, apesar dos resultados estarem maiores, né? Mas quando a gente pega aqui o 2022, ó, o acumulado tá apenas, o resultado total está apenas 1 centavo por cota acima do resultado distribuído. E desde o IPO, praticamente 0 a 0, 64 centavos por cota de resultado e 64 centavos por cota distribuídos. Então o fundo está aí num desempenho, né, dentro do esperado. Rendimentos aí está entre 70 e 73 centavos da expectativa, aumentou para o segundo semestre, né? E a rentabilidade, né, que foi aí o que vai estar alterando e está sendo aí os principais assuntos nos relatórios gerenciais, né, dos fundos de tijolo, né, por conta então depois do anúncio da deflação no mês de agosto relativa a julho, os fundos de tijolo dispararam no mercado. Então ele iniciou aqui agosto a 93,70, estava maravilha, a gente estava pegando cota a 93,70 e encerrou agosto a R$ 107,04, uma variação de 14,2% no valor da cota e distribuiu 0,8%, o que deu uma rentabilidade total bruta no fundo no mês de agosto de 15%. O IFIX subiu 5,8%, né? O IFIX tem muito fundos de CRI, então os fundos de CRI acabaram reduzindo, frearam esse desempenho do IFIX, né, nesse período de agosto, o que fez subir praticamente esses 5,8% foram os fundos de tijolo. O Ibovespa teve uma alta de 6,2% também, e a gente verifica então que o fundo teve uma rentabilidade como esperado, como a gente falou no último relatório lá, que os fundos de tijolo iam ter realmente uma rentabilidade muito acima dos últimos meses por conta dessa alta aí no mês de agosto, tá?
E a rentabilidade acumulada do fundo desde o início está em quase 60% de rentabilidade para os cotistas, e o IFIX, nesse mesmo período que o fundo existe, está em quase 30%. Então o fundo tendo o dobro de desempenho, de performance do que a carteira do IFIX. Liquidez aqui, negociação no mercado, né? O fundo que está com valor de mercado hoje de 1,6 bilhões, mais de 151 mil cotistas, né? Teve um volume diário de negociação no mercado de 2,2 milhões e um giro de cotas de 3,38% e segue aumentando a quantidade de cotistas. Ultrapassou, inclusive, nesse mês de agosto, os 150 mil cotistas, né? Eu sou um desses cotistas aí e gosto muito do fundo, está dentro da minha estratégia de distribuição e rentabilidade e diversificação também, né? Fundo bem diversificado, fundo bilionário, né? Não tem tanta alavancagem, né, assim, né? Tem aqui, o que a gente vê aqui, as obrigações financeiras estão em 269 milhões de reais, mas é um fundo de quase 2 bilhões, né? Então, não é tão alta realmente a alavancagem que o fundo hoje tem, e o patrimônio de 1,7 bilhões. A alavancagem que o fundo tem hoje são esses três imóveis aqui, né? Fernão Dias e Privalha. O fundo tem, só na Fernão Dias, o fundo tem aí 3 imóveis, né? E esse imóvel aqui, esses imóveis então são tem aqui um financiamento, né, até janeiro de 2031 de 62,7 milhões. O Alianza Parque, que ele adquiriu lá no Belém do Pará, né, até novembro de 2036 ao vencimento, quase 150 milhões de reais. E o Castelo Business 57, Business Park, né, o que está aí em obra, né, para encerrar agora em outubro, novembro, quase 60 milhões de reais, todos aí indexados ao IPCA, o que pode, né, com essas deflações que a gente verifica do IPCA, pode sim melhorar o resultado, né, por conta da diminuição das despesas financeiras do fundo por conta dessas deflações que a gente teve aí em julho e em agosto. Os indicadores operacionais do fundo, né, é um marco, né, na verdade é uma característica dos fundos da Vinci colocar esses indicadores operacionais com relação ao mercado. A receita média de aluguel está praticamente aí muito próxima à receita média do mercado, né? Do mercado está 22,3, R$ 22,30, e a do VILG está um pouquinho acima, R$ 22,80 o aluguel médio. A taxa de ocupação do fundo está em quase 100%, então diminuiu 0,1% nesse mês de agosto. Estava 100% aí nos últimos 12 meses, né? E teve então alguma rescisão, por isso é bom ter um fundo diversificado em inquilinos, em imóveis, em contratos, né? Muito importante ter uma diversificação, porque qualquer impacto ali de rescisão não tem impacto no resultado do fundo, né? Porque é um fundo que tem muitos inquilinos e qualquer saída ali não tem tanto impacto assim no resultado do fundo. E o que a gente verifica aqui no mercado, né? A taxa de ocupação média está em 88,3%. Bom, então aqui, vendo ali a inadimplência líquida do fundo, né, tá aqui em 0,29%, então tem um pouquinho de inadimplência nesse período de agosto. E ainda falando do portfólio, a gente verifica a diversificação do fundo em relação também aos inquilinos, né? Tem uma concentração aqui de 14% na Tok Stock, né, principal concentração do fundo, mas os outros inquilinos têm aqui uma distribuição abaixo de 8% aqui em cada um deles, são 56 locatários aqui dentro dessa parte mais pulverizada, que é 36%, né? E outros aqui que somam aproximadamente 65 inquilinos no seu portfólio. Grandes empresas, né? Magazine Luiza, Ambev, né? Que tem 3 ou 4 imóveis do fundo, a L'Oréal, a Privalha, a Whirlpool, a Unilog, a Fenza, que é a Coca-Cola, né? E a Suporte, os principais locatários. Tipo de contrato, a maioria são contratos típicos, porque a característica dos seus imóveis são imóveis modulares, né? Aqueles que têm ali a característica de locação para, normalmente, grandes distribuidores igual a Ambev, né? Normalmente os contratos são atípicos, né? A maioria é do e-commerce, transporte e logística, né? E a concentração maior está em Minas Gerais, como eu falei, só em Extrema. O fundo tem aí na Fernão Dias 3 imóveis, né? 3 imóveis só na Fernão Dias, ali na localidade de Extrema de Minas Gerais. Então, Minas Gerais tem a maior participação aqui com relação à distribuição geográfica do fundo. O vencimento médio dos contratos está em 3,4 anos, então 44% dos seus contratos vencem a partir de 2025 e 70% são indexados, aí, são reajustados pelo IPCA, 30% pelo IGPM
e somente em novembro não tem reajuste contratual. Todos os outros meses do ano tem algum reajuste a ser feito em algum contrato. São muitos inquilinos, né? São mais de 60, então sempre todo mês tem alguma coisa aí para ser reajustado. Aqui as garantias, né? E aqui também tem o portfólio do fundo, né? Os imóveis. Então aqui começa pelo Business Park 1, né, lá na Fernão Dias. Como eu falei, tem 3 imóveis só na Fernão Dias em Extrema. Então você pode baixar o relatório e fazer essa leitura mais detalhada, tá bom? Do portfólio do fundo, são muitos imóveis que o fundo tem, bem diversificado mesmo. Né? Por isso mesmo ele se encaixa dentro da minha estratégia de investimento. Não é nenhuma indicação, mas eu estou falando aqui realmente como cotista. Então é isso aí então, relatório gerencial do VILG 11, né, fundo de logística, como eu falei, um fundo bem diversificado, né, para quem tem esse tipo de estratégia, tem um dos mitigadores de risco é você procurar um fundo diversificado em inquilino, em imóveis, né, em parte geográfica também. Então, um fundo bem distribuído aí. Gosto muito do fundo, tá? E se você gostou do vídeo, então deixa o seu like, se inscreva aí no canal, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente se você também é cotista do VILG 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu sou cotista do VILG 11, é um dos meus 4 fundos de logística atualmente e eu tenho aí em torno de 4% da minha carteira alocado nele, tá? Não é o maior que eu tenho aí, o maior que é o meu XPLG 11 e o VILG é o segundo aí que eu tenho a maior alocação dos fundos de logística. Tá bom? Esse relatório está na descrição, então, para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada. E também o link do nosso grupo do Telegram tá aí na descrição do vídeo para você se inscrever, encurtar a distância, né? Conversar com outros investidores, tá? E também visite a nossa área de membros, que é uma forma de você ajudar a gente aqui no canal também a continuar nosso trabalho, tá? E tem alguns benefícios para você ser membro do canal. Fique com Deus, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.